Então, nós podemos fazer podemos fazer parte dos grupos das falanges do bem? Podemos, sem dúvida nenhuma. Toda vez que realmente estamos atentos e buscamos ter a referência do Cristo nas nossas ações. Vamos ter momentos em que caímos, vamos ter momentos em que nos encontramos invigilantes. Sim, porque somos espíritos imperfeitos ainda no mundo de provas e expiações. Portanto, se percebemos que caímos em tristeza, caímos em revolta, caímos em desespero, caímos em medos e ressentimentos. E quando dizemos caímos, é cair e ficar. Não é? Isso nos coloca em estados de alma que, se permanecer nisto, vai nos trazendo transtornos para a nossa vida íntima. Não é? Então, precisamos estar atentos. Porque na vida teremos muitos obstáculos, dificuldades. Mas Jesus nos diz que venceu o mundo. Por quê? Porque ele vem ao mundo, mas não é do mundo. E eu pergunto, qual de nós é do mundo? Desse mundo? Do mundo encarnado? Nenhum de nós. Já que nenhum de nós vai ficar aqui. Quando nós reencarnamos, nós trazemos e vamos envergar, vamos dizer assim, uma nova personalidade, não é? Um novo nome, uma nova família, uma nova certidão de nascimento. Mas quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós somos sempre a mesma pessoa, que vai acumulando experiências. Mas somos o mesmo espírito. Então, vamos falar de Emmanuel. Emmanuel foi um senador romano, mas envergou outras tantas, foi padre, envergou outras tantas personalidades. Foi jesuíta, foi padre, foi muitas coisas. Mas ele é um espírito único, que viveu experiências. Então, enquanto estamos encarnados, aparentamos e vivemos essa história como esta personalidade. Quando voltamos, encontramos espíritos que foram, numa encarnação, foi nosso pai, noutra encarnação, foi nosso irmão. Mas nós todos nos identificamos com um tipo de parentalidade. Qual é? Somos todos irmãos. Então, aqui nós temos filhos, pais, irmãos, tios, avós. Do outro lado, somos irmãos, todos. Mas quando chegamos lá, não vemos nos livros de André Luiz que uma mãe pede por um filho, porque no ambiente de nosso lar, nós temos espíritos errantes, não é? Os espíritos errantes precisam o quê? Ainda reencarnar e reencarnar. Os espíritos errantes ainda estão muito presos à materialidade. Então, a questão dos papéis ainda nos é muito forte. Muitas vezes amamos alguém, não por alguém ser um alguém, mas porque é nosso filho. Então, ele recebe um amor diferenciado, porque ele é nosso filho. Do lado de lá, nós vamos crescendo, né, espiritualmente, moralmente, e esses vínculos deixam de ser prioritários. Nós amamos alguém porque aquele alguém é nosso irmão, que também é um vínculo muito próximo, não é? Então, todos aqueles que passaram pela nossa vida encarnada, como pais, maridos, mulheres e outros tantos papéis, filhos, somos todos irmãos. Isso nos salvaguarda, muitas vezes, de interesses particulares, não é?
Vamos ajudar, como na Cruz Vermelha, não é? Na Cruz Vermelha não se ajuda os amigos. Na Cruz Vermelha se socorre o mais ferido. Né? Então, existem os preceitos da assistência humanitária, né, que vai se dar na medida do grau de necessidade. Estamos falando isso por quê? Porque nós não somos espíritos iluminados ainda, nós não somos mentores, nem chegaremos em nosso lar como ministros de um dos ministérios do nosso lar. Nós chegaremos em nosso lar como um espírito que está retornando, isso indo para o nosso lar, que está super legal, né? Um espírito que está retornando, que vai fazer a sua avaliação da sua reencarnação e depois vai voltar e que vai ser ajudado pelos mentores de nosso lar para que se dê a continuidade da sua vida espiritual da melhor maneira possível. É assim que estamos. E tudo bem. Ainda temos amores particulares. Então está errado eu amar meu filho dessa forma. Não está errado. Não está nada errado. É assim que estamos, só que estamos aqui, não é? Falando dos seguidores de Jesus, não é? Vamos dizer assim, os próprios apóstolos e discípulos. Eles eram espíritos iluminados? Não. Jesus escolhe espíritos comuns para que nós pudéssemos nos identificar com eles. Porque, embora nós gostemos talvez, de pensar como Jesus agiria nessa situação. Eu acho que é interessante, mas a resposta de Jesus é a resposta de um espírito puro, não é? E se colocarmos esse grau de cobrança em nós, e se não conseguirmos, poderemos ficar muito decepcionados conosco. Então, Jesus é um espírito puro, ele faz escolhas de espírito puro. Mas os apóstolos, que são pessoas como nós, que tinham, vamos dizer assim, tendências extremamente humanas. Né? Pedro disse a Jesus que morreria com ele. E, no entanto, nega 3 vezes Jesus para não ser preso. Porque, na hora, ele achou, claro que ele acreditou, que morreria com Jesus. Mas ele ficou temeroso e Jesus em nenhum momento o repreende. O que Jesus faz é mostrar para ele que ele ainda tinha muitas características humanas. Não é? Tipo assim, não, Senhor, eu morrerei contigo. Ele fala assim, olha, não é bem assim. Em verdade, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Isto é uma admoestação, uma bronca? Não. Jesus só estava dizendo para ele que ele ia entender depois. Na hora ele pode ter dizendo, Senhor, o senhor não está pensando bem. Imagina, eu estou falando que eu vou morrer consigo, dizendo que eu vou negar. Não vou negar. Mas Jesus já sabia. Jesus sabe. Sabe das limitações de Pedro, sabia das limitações e deve saber ainda, não é? Porque Pedro ainda está por aí. Como sabe das nossas. Então, vamos entender que, embora não vamos fazer escolhas de espíritos puros, mas podemos fazer boas escolhas? Podemos. E quando fazemos boas escolhas, inspirados, porque, claro, as lições de Jesus nos inspiram. A doutrina espírita nos inspira quando tira o foco de toda a nossa vida encaixada numa única encarnação. Eu sou um espírito imortal que estou aqui neste momento reencarnatório por uma necessidade do meu crescimento como filho de Deus, e tudo que vai me vir de desafio, eu posso dar uma boa resposta. Uma resposta condizente com as leis de Deus. Eu posso. Olha, o que me diz isso? A doutrina espírita. Isto acalma o meu coração? Acalma. Acalma o meu coração, mas não me exime de viver as dificuldades que eu preciso viver para me aprimorar.
Então, quando nós decidimos, não, eu vou ser discípulo de Jesus, eu vou aprender com ele. Esta é uma parte de ser discípulo, não é? A outra parte é fazer de acordo com o que sabe. Porque que adianta saber se nós não fizermos de acordo com o que sabemos? Melhor seria não saber. Porque na medida em que sabemos e não fazemos, pesa sobre nós o quê? Uma responsabilidade do conhecimento. E um agravante diante do erro, porque aquele que não sabe ainda pode alegar ignorância. O que já não cabe mais no planeta Terra, né? Vamos combinar que no século XXI já não cabe mais alguém chegar no mundo espiritual e dizer que não sabia que o mal era mal e que por isso cedeu ao mal, não é? Cedeu ao mal porque quis, porque foi fraco. É razoável ainda nesse planeta? É, mas dependendo do erro, embora nós possamos estar errando ainda a níveis abissais mesmo, muito baixos, podemos? Podemos. Só não vamos ficar aqui mais muito tempo. Mas haverá um outro planeta para nos receber. Então, está tudo correndo de acordo com as leis de Deus. Jamais seremos jogados no meio do espaço, do universo, e para lá e ficaremos esquecidos. Esse aí não é mais meu filho, não tem pai que diz isso? Fulano não é mais meu filho. Deus jamais faria uma coisa dessa, não é? Deus não pegaria um espírito, que é um ser indestrutível, e o condenaria ao quê? Ao exílio. Não faz sentido isso, não é? Nada disso faz sentido.